Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a sua teleaula que traz as revelações, a palavra de Deus e tudo que há ao seu redor. E estamos falando sobre o processo da unção à constituição. A unção, o derramar daquilo que está sobre uma pessoa para que ela possa cumprir os propósitos de Deus, e o final, a constituição, que nada mais é do que a operacionalização, a prática final da unção. E dentro desse processo vem unção, posicionamento, que já falamos, habilitação, falamos na última aula, e hoje vamos falar novamente sobre habilitação. E a habilitação é como uma credencial espiritual e até natural adquirida pelos nossos posicionamentos. Então, vamos abrindo já no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós vemos aqui essa passagem, é algo muito importante, que Deus não se agrada de quem retroceda. Então, o processo de habilitação é você, diante de situações que possam vir à sua frente, você não retroceder. Então, nós falamos sobre Davi, o processo de habilitação dele, e vamos falar mais ainda hoje, para alcançar a constituição de um rei. Então, um menino de 14, 15 anos que vai se tornar um rei, há um processo que é feito na vida dele, ele vai se habilitando até chegar à constituição de rei. Agora, há um outro processo acontecendo com o antigo rei. O antigo rei, o rei Saul, ele vai se desabilitar. Então, ele, diante de determinadas situações difíceis, ao invés dele se posicionar para se habilitar, ele retrocede. Então, uma das situações foi quando o profeta falou para ele esperar, espere eu chegar, 7 dias estarei aí de volta, você espere eu chegar. E ele estava em meio a uma guerra, precisava de uma direção do profeta Samuel e não tinha. Como ele se atrasou, ou a impressão que dá, ou que ele teve, que ele estava atrasado, ele vai e faz um sacrifício. Então, veja bem, ele não era sacerdote, ele era rei, ele queria o favor de Deus, e o favor de Deus ele sabia que viria através de algo que ele consagrasse ao Senhor, mas ele não era a pessoa para isso. Então, ele transgride. Ao invés de esperar que o profeta viesse, ele transgride e essa transgressão começa a desabilitá-lo. Então é chamada a atenção, o profeta chama a atenção dele, olha, eu tinha falado, você tem que ter se posicionado assim. Essa é uma das primeiras transgressões que ele vai cometer, que começam a desabilitá-lo. A segunda é quando há uma direção por parte do profeta para ele não deixar do inimigo, dos amalequitas, nada vivo. Nós temos que até entender isso de acordo com o que acontecia lá no Oriente Médio há 3.500 anos atrás. Então, algo que era bem diferente. Então, até questão de sobrevivência era aniquilar, entre aspas, os povos que existiam. Então, ele recebe essa direção por parte do profeta, mas não cumpre. Ele preserva o rei dos amalequitas, chamado Agag, ele preserva as ovelhas, o que era de bom, ele preservou. E quando o profeta chega, Samuel chega e fala para ele, por que você não me obedeceu? Não, eu te obedeci, tudo, fiz direitinho. Que balido é esse que eu estou ouvindo? E o que era o balido que ele estava ouvindo? Nada mais do que aquilo que ele tinha preservado vivo, que não deveria, que era o gado que ele preservou, contrário à opinião do profeta. E ali, então, ele se desabilita mais uma vez, aí vai ter todo um processo que culmina ele em procurar uma médium. Aí ele vai procurar uma feiticeira da época, que era uma médium, e ali, então, é a transgressão final e, no fim, infelizmente, ele se esvazia da unção, vem a morrer, seu filho também na guerra, e aí a gente vê a consequência. Então, vejam, existe habilitação e existe desabilitação. Por isso, nós temos que entender que, como o apóstolo Paulo nos fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, quando nós amamos ao Senhor, tudo que possa acontecer, no final vai trazer algum fundamento bom. Agora, qual que deve ser para eu me habilitar? A palavra, acho que mais correta é a militância. Então, a gente ouve, né? Militância tem a ver com militar. E o militar é aquele que obedece e que vai em frente diante de situações que muitos poderiam recuar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: participa dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo formando, preparando o seu futuro sucessor. Então Timóteo, que era um jovem que estava caminhando com Paulo, estava sendo trabalhado, preparado para ser um futuro apóstolo. E nesse processo, ele dá uma dica muito importante, para que ele se torne alguém que tenha uma militância, um soldado. E o que é um soldado? Ele deixou claro, o soldado não se envolve com aspectos comuns dessa vida, porque o objetivo dele é nada mais do que agradar aquele que o arregimentou. E quem havia arregimentado o apóstolo Paulo? O próprio Senhor Jesus. Então, a militância, ela é, no sentido geral, numa participação ativa em um partido, em uma instituição. Militante é o nome que se dá a quem está em constante exercício, alguém que está sempre fazendo, né? A militância prevê que seja algo sempre acontecendo. Tanto que a palavra militar está relacionada com guerra, milícia, tropas, ou aqueles que pertencem às forças armadas. Então, o soldado, né, que ele coloca. E o militante, ele enfrenta a tudo e a todos pelo seu ideal, pelo seu comandante, ou seja, ele é capaz de morrer defendendo aquilo em que ele acredita, né? A gente vê o soldado que vai para a guerra sabe. Ele vai lá arriscando a vida, pode morrer e morre por um ideal, é militante, quer dizer, ele continua sempre combatendo, ele não retrocede. É muito importante nós não retrocedermos diante de situação nenhuma. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo mais uma vez falando ao seu militante Timóteo a respeito do que nós devemos receber. Então o espírito de covardia não pode fazer parte da nossa vida. Então quem tem fé não tem medo. Ah, bispo, então eu não tenho fé porque eu tenho medo. Veja bem, você pode até ter medo, porque até instintivamente o medo faz parte da vida do homem. Eu, por exemplo, eu tenho uma vertigem, que é um medo de altura. E é muito estranho, porque ainda que eu esteja com uma janela na minha frente, me dá um negócio esquisito na barriga quando eu chego. Para outras coisas eu encaro, mas essa eu não consigo encarar. Muitas vezes eu fico até meio estranho para mim. Né? Eu e minha esposa entramos num prédio uma vez que o fundo era de vidro. Ela andava na boa. Para mim foi uma loucura. Agora, o que é isso? Eu tenho que ter poder de resistência e fazer com que a minha mente seja renovada para eu me habilitar. Porque, olha, o vidro que está aí não vai ceder, ele foi feito para não ceder, senão vai cair. Então, é difícil, mas nós temos que reorganizar muitas vezes a nossa mente. E o apóstolo Paulo, então, ele coloca algo muito importante para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia. Então, ainda que você tenha um medo instintivo, você precisa vencê-lo. Então, a maioria dos homens que lidam, né, com esportes de ação, a grande maioria fala que tem medo, mas que ele fala que o gostoso é vencer o medo. Então, paraquedistas, surfistas que surfam ondas grandes, todos eles confessam: olha, eu tenho medo, mas eu venço o meu medo.
porque nada mais é do que um instinto de preservação. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo coloca que não se tem dado espírito de covardia, mas do quê? De ousadia, de amor e de moderação. Por que moderação? Porque quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra de Deus e também recebendo os dons do Espírito Santo para poder vencer as barreiras e as situações, nós começamos a ter ciência que nós não somos, vamos dizer assim, naturais. Porque quando se manifesta o dom espiritual sobre nós, é o dom sobrenatural. Então aquilo pode criar em nós um afã de que somos supercrentes, e não é isso, né? De maneira alguma. Supercrente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Opa, foi Paulo que falou isso, mas ele fala o quê antes? Que ele sabe viver a pobreza, ele sabe viver a riqueza, ele sabe viver o ter tudo como ter nada. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então o conceito que ele entendeu é que quando as coisas se manifestam na vida e vem esse poder sobrenatural que o habilita e o constitui, ele então sabe que ele tem que ser o quê? Equilibrado, moderado. Ele mesmo, ele fala a respeito dessa verdade. Então, ele coloca numa das suas cartas que o Senhor permitiu que ficasse na vida dele um espinho na carne. Era um espinho na carne, como ele relata, mensageiro de Satanás, que os bofeteava e que Deus havia falado para ele. 3 vezes ele orou e o Senhor não tirou. E aí o Senhor falou para ele, olha, a minha graça te basta. E aí ele entendeu que o poder de Deus se manifestava na fraqueza dele. Então ele depois até chegou a uma conclusão, para que eu não me ficasse me orgulhando, achando que eu sou o bom, o caro, o humano, o Senhor permitiu que houvesse esse espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse. Ele próprio fala isso. Então a gente percebe para que haja um equilíbrio, que é esse espírito de moderação que os homens de Deus, pelo fato de trazerem revelações, e de terem a sua vida realmente, vamos dizer, abençoada por Deus, devem ter esse equilíbrio e moderação, porque tudo que eles estão recebendo é baseado em amor. Amor às vidas, amor ao próximo, amor a Deus, sobre todas as coisas. Nós vamos ao pequeno intervalo, voltamos falando mais uma vez sobre a habilitação, e vamos agora também falar, ano apostólico de Gideão, um pouco da habilitação na vida desse grande servo de Deus. Até daqui a pouquinho.